Olá! Tudo bem com vocês? Gente, se eu der um espirro, me perdoe, tá? Não é intencional. Conto Catartídeos, publicado no blog Artista Arteiro, www.artedoartista.blogspot.com. Catartídeos. A noite estava fria quando Adão, cidadão angolano, chegou ao Vale do Aço. E após alguns meses conseguiu trabalho de professor de português. Já estava no Brasil há mais de 2 anos e conseguira documentação para lecionar. Amanhã já estava no seu fim, a escola estadual Raulino Cota Pacheco, com as paredes de sua frente em vermelho. Que cor é aquela? Bem, tanto faz. E suas paredes internas, em 2 tons de verde, enfrentavam o fim dos dias do professor de português. Primeira semana de aula e um caderno sujo de uma pasta marrom, pegajosa, mal cheirosa. Outros tão encebados que suas partes grudavam nas mãos. Vocês têm até a próxima segunda-feira para trazerem seus cadernos e livros encapados. E se a gente não trazer, professor? Desafia um. Perderá pontos aquele que não tiver cuidado com os seus materiais. Absurdo, que é isso? Como pode? Disseram. Agora vamos estudar os verbos. Silencia a turma. Estrutura dos verbos: radical, vogal temática, tema, desinência modo temporal e desinência número pessoa. Hoje falaremos das 3 primeiras. Burburinho na sala. Anda que vou ditar. Espere, professor. Ai, dita não. Vocês estão demorando, já estou em sala há muito tempo e até agora não abriram os materiais. Ficam só conversando. Espere, professor. Ai, dita não. Radical é a parte que mostra o significado básico, essencial dos verbos. Fala mais 2 vezes. Quais são as 5 vogais? A, E, I, O, U. Respondem alguns. É isso aí. As vogais temáticas são ainda mais fáceis porque são apenas 3. Qual a primeira vogal? A. Responderam. E a segunda? É. Responderam. E a terceira? I. Responderam. Pois bem, as vogais temáticas são apenas essas 3, as outras não interessam. E são elas que indicam qual é a conjugação que o verbo pertence. Então, recapitulando, radical é a parte do verbo que transmite a ideia principal, e vogal temática é a parte que identifica a qual das 3 conjugações o verbo pertence, se primeira, segunda ou terceira. Para finalizar, vejamos o que seja tema. Tema é a união da vogal temática mais o radical, e ao acrescentar a letra R, no fim, forma-se o infinitivo. Sabe o motivo de ter o nome de infinitivo? É porque vem de infinito, ou seja, o verbo poderá mudar para várias finalizações. E sabe o que é infinitivo? Não! É o nome do verbo. Por exemplo, eu amei. Que verbo é esse? É o verbo amar. Exato, o nome do verbo conjugado amei é amar. Ou seja, infinitivo é o nome do verbo. Qual é o nome do verbo conjugado dormir? Eu dormi? Dormi. Arrisco alguns. Certo? Qual é o infinitivo do verbo conjugado dormir? Dormir? Sim. Isso mesmo. Então o nome do verbo é o infinitivo. Então verbos terminados em ar são os verbos de primeira conjugação. Afinal, a primeira letra é A. A segunda vogal é E. E qual a terceira vogal? I. Responderam. Então a segunda conjugação termina com que letra? Ficaram em dúvida. Pois o professor pergunta: qual é a segunda vogal? É. Então com a segunda conjugação, lembre-se de colocar o R. É? Exato, é a T. E a terceira? I. Exemplo de verbo de conjugação. Amar, disse uma aluna.
E de segunda e terceira, correr, fugir. Respectivamente, responderam a mesma aluna e uma outra. Fácil, não é? A língua portuguesa não é difícil. O que ela tem são regras. Basta das que aprendemos direitinho. Contudo, apesar da boa aula, foi uma semana de pais reclamando do professor pela exigência de cuidado com o material. Na outra semana, percebia-se sujeira nas salas pelo descuido dos alunos. Que imundice é esta? A partir de agora quero a sala limpa. Não somos obrigados a limpar a sala. A limpar não, mas a não sujar, sim. E se não fizermos? Perderão pontos. Absurdo, que isso? Como pode? Disseram. Agora vamos estudar os verbos. Silencia a turma. Estrutura dos verbos. Semana passada nós estudamos o radical, a vogal temática e o tema. Hoje concluiremos o que começamos. Burburinhos na sala. Ande que vou explicar. Espere, professor. Ai, não. Está demorando, já estou na sala há muito tempo até agora não abrir os materiais. Ficam só conversando. Espere, professor. Ai, não. Primeiro, vamos recapitular o que estudamos. Presta atenção. Radical é que contém as informações principais do verbo. Vogais temáticas, as três primeiras vogais, elas definem a conjugação pertence ao verbo. Primeira, segunda, terceira. Infinitivo é o... Não souberam responder. O professor relembra. Infinitivo é o nome do verbo. Concluem 3 alunos. É isso aí. Vamos para frente agora. Para saber qual é a radical de um verbo, basta separar a vogal temática do que vem antes. Do que vier antes é radical. Exemplo, no verbo viajar, qual é a vogal temática? E o que vem antes da vogal temática? J? Quase. É tudo que vem antes da vogal temática. Viaja. Isso. Né? Não se dá para falar uma consoante. Então a gente fica meio Certíssimo. Fez o mesmo questionamento sobre outros verbos. Correr, sorrir, cantar. Inclusive de verbos conjugados. Mordíamos, fujamos, sonhei. Explicando que se ficar em dúvida, é só escrever o infinitivo e separar da vogal temática para saber. Mort mais ir. Fug mais ir. Som mais ar. Contudo, apesar da boa aula, foi outra semana de mais reclamando do professor pela exigência de higiene. Nas semanas posteriores, era perceptível os alunos amotinando-se e sabotando suas aulas, fazendo-o perder a cabeça, irritar-se e perder a cabeça de ser mais do que devia. Resultado? Demissão. Mas sobre isso já dá para calcular a postura do professor e a postura dos alunos. Falemos então de sua última aula, ante o triste derradeiro ocorrido. Vamos continuar o estudo dos verbos. Silencia a turma. Estrutura dos verbos. Semanas anteriores estudamos o radical, o vogal temático e o tempo. Falamos também das 3 pessoas do singular e das 3 pessoas do plural, ou seja, dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que eu é a primeira pessoa porque a primeira coisa que temos consciência é a gente mesmo. Assim como o bebê percebe primeiro a si mesmo e não reconhece nem a mãe, percebendo apenas como uma fonte de alimento, tu é a segunda pessoa porque é aquele com quem conversamos. E ele é a terceira pessoa porque é o objeto da conversa. E dela não participa ativamente, será apenas o assunto. Hoje vamos para a desinência número pessoa e para a desinência modo tempo. Burburinho na sala. Anda que eu vou ditar. Espere, professor. Ai, dita não. Vocês estão demorando. Já estou em sala, tem muito tempo até agora não abrir os materiais. Ficar só conversando. Espere, professor. Ai, dita não. As desinências são formadas por 2 casais inseparáveis. Se o radical contém a informação principal do verbo, as desinências mostram a quem fala, quantos falam, quando e de que maneira falam. Por exemplo, amo. O radical é certíssimo. Pelo radical, sabe que o sentimento de gostar muito de alguém. Agora, para a letra O, no verbo conjugado amo, percebe-se que a pessoa é... Não souberam responder. O professor continua. Eu amo. Então, quais são as pessoas e o número? Primeira pessoa do singular. E o tempo? Presente. Exato. Então anoto que vou realmente ditar.
Se o radical não muda, a desinência numa pessoa pode ser flexionada, e assim vai fazendo, ditando 2 vezes, 3 vezes, às vezes, né? Então, lá, sem repetir. Se o radical não muda, a desinência número pessoa pode ser flexionada, indicando quem fala e qual a sua quantidade. Já a desinência, modo tempo, indica se é passado, presente ou futuro e também se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo indica uma certeza. Já o modo subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida. Por sua vez, o imperativo indica uma ordem do pedido. Vamos agora explicar e dar alguns exemplos e ele é interrompido por 6 alunos que puxaram a turma a falarem, mexer no celular, dizerem palavrões e você já sabe. O professor se excedeu e foi convidado a se retirar da escola. A noite está fria e Adão, professor de português recém-demitido, conversa com seus 2 primeiros amigos brasileiros. Adão, essa noite tive um pesadelo horrível, acordei suando de tanto medo. Sonhei com urubus cor-de-rosa. Foi a coisa mais apavorante que eu já vi. Cláudio, o que é um urubu? Engraçado, imaginei que essa palavra fosse comum na língua portuguesa. Urubu é uma ave de rapina de plumagem preta com pontas de remiges brancas, cabeça nua e negra, que come carne e composição. É semelhante ao abutre. O que é remige? Pergunta Vinícius. É cada uma das penas maiores das asas de uma ave com que sustenta o voo. Que horror! Imagina o tédio que viveste, isso é medonho. Por isso odeio mata e capim, detesto mata próximo. Capim desta mata próxima. Prefiro o concreto puro. Imagino que os seus rosados urubus não chegam a Marulanari. Espero que não, pelo menos não os rosas. Rosa bom é somente o Guimarães. Urubu também contar nas cidades. Eles são úteis para eliminar animais mortos. Isso é grande. Quanto mede um urubu? Vinícius responde. Não tenho certeza, mas deve ser em torno de uns 50 centímetros. São animais benéficos e inofensivos. E o voo deles é muito bonito. Para um instante a conversa para uns goles de cerveja. Já tivesse contato direito com estes? Sempre é visto pelas ruas. Sempre tem algum animal morto, cão, gato. Em Angola, qual é a ave que se alimenta de carne putrefata? Em Luanda, nunca vi uma ave de rapina assim. Do Brasil os vejo nas escolas, apodrecendo a paciência e a dedicação.